Glória a Deus, né? Já não sei nem que idioma estou falando. Glória a Deus, eu estou aqui no batismo, na leitura do livro de W.B. Grant, no batismo no Espírito Santo e como recebê-lo. E hoje, nessa ocasião, nós estamos no capítulo número 30. Estamos chegando na reta final. Eu sou a pastora Leila, pastora missionária, em campo missionário, e compartilhando esta leitura com você para te animar, a te incentivar, te motivar, a você que ainda não foi batizado no Espírito, para você não desistir, para você pagar o teu preço, para você clamar, para você não parar até você conseguir ser batizado. Por quê? Porque é para todos nós, não tem seleção de pessoas para poderem ser batizadas, e algumas e outras não, tá? Isso foi dado a todos nós. Eu não concordo na totalité dessa leitura, algumas questões que a gente poderia discutir por anos, né? Mas eu gostei da forma que o autor motiva, incentiva fervorosamente para que você e eu não nos conformemos com menos do que o batismo no Espírito Santo, tá bem? A nossa decisão e o que nós podemos fazer pela nossa atitude é o batismo nas águas. Mas esse é o começo dessa caminhada. Então, vai atrás do batismo no Espírito Santo, vai atrás do batismo com fogo e receba tudo que foi liberado na palavra para a tua vida. Esse é o intuito desse nosso seriado do batismo no Espírito Santo e como recebê-lo. Aqui você tem uma série de dicas, tá? Todas baseadas na palavra, interessante isso, importante isso, que é tudo baseado na palavra. E a ideia é que você faça dessa semente dar fruto e fruto em abundância, amém? Línguas, capítulo 30. Línguas, o mais inferior dos dons. Meu Deus, quem é que falou isso? Não existe dom inferior ou superior, tá bom? Em si, existe o uso de cada dom, mas nenhum é inferior ou superior. O que fala aqui, o amor, que é um dom também, ele tá por cima de tudo realmente, tá? Mas não é uma escala de valores de um dom ou de outro. Vamos ver o que disse o autor, pelo amor de Deus. Não sei qual é a utilidade das línguas. Creio nelas apenas como um dom. Elas não podem ser compreendidas. Tal era o que dizia um indivíduo a quem Paulo chamou de bárbaro. Sempre ouvimos o povo dizer: falar em línguas não parece inteligente. Minha razão revolta-se contra isso. Faz confusão. Isso é apenas uma parte do que muitas pessoas afirmam quando se dirigem ao claro mandamento de Deus em 1 de Coríntios 14, versículo 39. À primeira vista, quando o homem natural olha à primeira vista, pode concordar com as escuras expostas anteriormente citadas. Mas Paulo disse o contrário daquilo do que alguns o acusam de ter dito. Ele disse que queria antes falar 5 palavras no seu entendimento do que 10.000 em línguas desconhecidas. Mas o diabo omite parte do versículo, tal como fez quando falou com Eva no jardim do Éden e com Jesus no deserto. Ele manipula a palavra. Cuidado com você se tornar servo do inimigo e começar a fazer a mesma coisa, manipular a palavra e usá-la de acordo com a sua interpretação limitada, tá? Peça o entendimento dos céus, o entendimento do Espírito, para que você possa interpretar como Deus quer, tá? Como Deus escreveu. Vamos, ou como Deus mandou escrever, tá? Porque agora vamos dizer, não, porque a pastora falou que Deus escreveu, Deus não escreveu nada. Não, ele escreveu as tábuas. Lembra do dedo de Deus lá no monte com Moisés? É o vigia na terra, tá, crente? Vamos citar todas as frases e citá-las tal qual estão na Bíblia. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida.
porque ele se fazia referência à questão da edificação do outro. Quando a gente fala, por quê? Porque havia bagunça na igreja de Coríntios, e todos queriam falar ao mesmo tempo, e falavam profecia, e misturava com falar em línguas, e era uma bagunça que Paulo queria trazer ordem, à ordem do culto, tá? Você vai ver que justamente aqui, no capítulo 14 de 1 de Coríntios, que é esta carta onde se faz essa citação, no versículo 40 fala, concluindo, né, toda essa instrução que ele dá nesse capítulo 14, façam tudo com ordem e decência, cara. Tudo que façam, façam com ordem e decência, como convém aos santos, tá bom? Então, veja, em primeiro lugar, que Paulo estava falando apenas sobre instruir os outros, não sobre louvor. Ele não estava falando também de oração, está um pouco acerca de cânticos em línguas. Ele usava línguas nas devoções individuais e disse que cantar, louvar e orar em línguas estimulavam a fé. Veja os versículos 4 e 17, tá? No versículo 19, o apóstolo não se refere ao falar em línguas com interpretação. Disse que isso era igual à profecia, tá? Veja o verso 5. No entanto, o versículo 18 fala apenas sobre ensinar ao povo em línguas sem intérprete. Como é que você vai fazer se nem você entende o que você está falando, né? Então, quanto à instrução, convém você falar na língua que teu irmão fala, se você vai instruir, né? Não adianta você falar em línguas que nem tu entende, como é que o outro vai entender? Eita, meu pai. Abre o entendimento, meu Senhor. Aí, não conheço uma pessoa atualmente que proceda assim. Pode alguém que não tenha o Espírito Santo saber que isso não é louvor? Todos os versículos do 6 ao 13 tratam somente de instruir o povo em línguas, sem que haja intérprete. O versículo-chave é: se eu for ter convosco falando línguas estranhas, versículo 6. O versículo 13 mostra que Paulo está falando a respeito de doutrinar o povo. Com respeito à instrução, você não pode falar para instruir ninguém em línguas estranhas. A pessoa não vai receber instrução nenhuma, só vai te ouvir. Tipo quando você fala espanhol e vem alguém querer te ensinar inglês. Se você não falar inglês, não tem jeito, você não vai aprender nada, tá? Então, o versículo-chave, então, é o versículo 6. Versículo 13 mostra que Paulo está falando a respeito de doutrinar o povo e não sobre adoração, quando ensina que aquele que fala uma língua deve orar para que a possa interpretar. Oração e louvor não precisam de interpretação. Versículo 2. O versículo 27 permite que 3 pessoas falem algo que precise de interpretação. Cada um pode dar uma mensagem servindo-se de tantos períodos de tempo, quantos fossem necessários. Em países estrangeiros, por exemplo, o pregador entrega uma mensagem dando um intervalo no fim de cada uma das frases para que o intérprete possa interpretá-lo. E o Espírito Santo também dá mensagens espirituais em intervalos assim. Da mesma maneira, Paulo ensina que 3 profetas falem em uma reunião, versículo 29. Para o diabo, versículo 28, diz somente o seguinte: mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, vigia e leia todo o contexto, tá bom? O inimigo cita apenas uma parte do versículo. Se pararmos nesta parte, poderemos não fazer mais barulho. No entanto, o restante do versículo diz: e fale consigo mesmo e com Deus. De que modo você se dirige a Deus em línguas? O versículo 2 afirma que é em línguas desconhecidas. Veja 1 Coríntios 14, versículo 2. Amém? De que modo você fala com Deus? Lembra a instrução da palavra. Quando está cantando no Espírito, cheio do Espírito Santo,
Veja Efésios 5, 18 e 19 e 1 Coríntios 14, 15 e 16. Quando alguém canta hinos espirituais ou canta no espírito, não há quem entenda isso. É da mesma forma, tá? Lendo todo o versículo sem fazer a pausa, você entenderá o significado. Se não houver intérprete, cuidado para não ensinar ao povo em línguas, porém cante, ore e louve em línguas. Foi justamente isso que as pessoas fizeram em Atos 2, versículo 8, e capítulo 19 também. Todos falaram sem intérprete, todos a um só tempo, engrandecendo a Deus. Está perfeitamente certo proceder assim. Ora, o Espírito Santo é ordeiro por excelência e não interferirá na direção do pregador inspirado por ele mesmo. A segunda vista. Já vimos que a gente leu esse primeiro trecho que tinha como título A Primeira Vista, tá? Então, seguindo a sequência da leitura, a segunda vista. Já vimos que adoração e oração nos edificam e nos alimentam espiritualmente e não há restrição sobre isso. Naturalmente, quando oramos em línguas estranhas, nosso entendimento é que fica sem fruto. Veja 1 Coríntios 14, versículo 14. Isso é para nosso proveito, mas da mesma forma o nosso entendimento, tá? É o nosso espírito que está sendo edificado, mas não o nosso entendimento. E diz assim, a palavra de Deus. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Veja Romanos 26, 27. É somente assim que sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Versículo 28. Quando eu vivia mergulhado, diz o autor, no pecado, em grave perigo, o Espírito Santo orou por intermédio de minha mãe, aumentando sua fé. E levou-me a Deus. Se o entendimento dela recebesse edificação, ou se ela soubesse o perigo em que eu me encontrava, sem dúvida, teria ficado desesperada. Durante a Segunda Guerra Mundial, após os japoneses ocuparem as ilhas de Wake, Guam e as Filipinas, e estavam a ponto de tomar Midway, eu acordei certa noite e o Espírito Santo estava orando em mim, por meio de línguas. Orei assim por cerca de 2 horas, até que veio a vitória. Meu entendimento ainda estava infrutífero, até que, em visão, vi meu irmão e então compreendi o que alcancei em oração. O Espírito Santo trouxe a mensagem mais rápido que um cabograma que chegou depois, informando que meu irmão estava salvo na ilha de Midway. Aquele foi o ponto decisivo de toda a guerra. Mais tarde, meu irmão disse que quase todos os seus colegas haviam morrido, mas ele escapara. Em outra ocasião, o Espírito Santo fez o mesmo por meu intermédio, e eu não sabia por qual razão tive tal peso de oração. Deus me guardou de perder $5.000 e uma família inteira foi salva. O dom superior. Revela-se em 1 Coríntios 14, 19, 18 e 19 que Paulo falava muito em línguas em suas devoções pessoais. Ele deve ter falado muito e o fez mais do que aquela igreja, na qual todos falavam em línguas. Ele edificava a si mesmo antes de entrar para os cultos. Não é de admirar que ele estivesse sob a unção para curar, expulsar demônios, etc. Não me surpreende que ele estivesse ungido com os dons. Há os que dizem que as línguas edificam aquele que as fala. Isso é certo,
quando não houver intérprete. Veja 1 Coríntios 14, 14. No entanto, como Paulo poderia ter edificado aquela igreja se ele não estivesse edificado? Ok? Nesse sentido, o dom de línguas é o maior dom e não o amor. Nesse sentido, para você, para a sua própria vida, para o seu espírito, é dom de línguas. Mas não adianta a gente ficar querendo colocar escala de valores, ok? Se a gente pudesse alcançar todos os dons, peça para Deus os dons que você quiser, tá? Mas não menospreze nenhum deles. Pregadores animem os membros de suas igrejas a orarem em línguas em casa, nas horas vagas. Quanto mais falarem, melhor. Assim, quando forem para o culto, versículo 26, todos estarão edificados. Tudo estará com decência e ordem, como diz o versículo 40. E eles estarão preparados para o culto. Tudo será feito para edificação e cada membro terá dons. Tudo será feito. Os descrentes cairão com o rosto confessando que Deus está de fato entre eles. Os segredos do coração serão manifestados, versículo 25. Isso evitará que muitos pregadores sofram um colapso nervoso por se oporem ao Espírito Santo. A letra mata, mas Espírito vivifica. Veja 2 Coríntios 3, 6. Não é por força nem por poder, mas pelo Espírito. Você viverá mais tempo andando na mesma direção do Espírito e não em direção contrária, tá bom? Quando seu vocabulário esgotar-se, quando houver alegria indizível, quando não souber por que deve orar, então o Espírito levará a petição ao Pai e glorificará a Jesus em uma linguagem mais perfeita. Quando não tivermos mais nomes para chamar por Jesus, o Espírito terá milhares de lindos nomes e palavras, mais do que podemos usar por toda a eternidade. Você precisa desse dom maravilhoso agora. Peça então ao Espírito Santo de Deus para lhe dar o dom de línguas, para lhe manifestar que ele já foi dado, se você não entendeu, se você de repente recebeu, mas não percebeu, não entendeu. Em o nome de Jesus, peça para Deus te dar o entendimento do céu. Peça, peça, peça. Afinal de contas, a palavra diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á. Quanto mais as coisas do reino, pois ele nos colocou essa necessidade em primeiro lugar. Ele disse: primeiro procurai as coisas do reino dos céus, primeiro as coisas lá de cima. Então, quando a gente entende essa prioridade, a gente pede primeiro as coisas lá de cima, aí que vem sobre nós. Peça, peça e peça até você perceber que você recebeu. Em nome de Jesus, seja valente e corajoso, cheio do Espírito Santo de Deus, alcance o batismo no Espírito, peça outros dons, se você já recebeu algum, peça o outro que você deseja. Talvez você simpatizou com o dom de interpretação. Por que não? Peça isso para Deus. O Pai, ele é feliz de dar para a sua igreja os dons que ela precisa. Que o Senhor te encha do seu Espírito, que o Senhor te livre de todo mal, te guarde, debaixo das tuas asas te conduza, e que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, cheio da sua presença, sendo sal e luz nessa terra, para a glória do nome dele e para que você possa alcançar a plenitude na sua presença, em nome de Jesus. Assim que eu oro e eu já agradeço ao Senhor, sabendo que está me ouvindo e que há de responder. Em nome de Jesus, amém. E até o próximo capítulo.